Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, já está começando a minha pregação, eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, mais uma vez eu me encontro na Tua presença e também todas as pessoas estão na Tua presença. Pai Santo, só o Senhor sabe conhecer o íntimo do coração. Ainda que todos digam não, ainda que todos rejeitem uma pessoa, o Senhor é o Pai presente nos momentos mais difíceis. Ainda que a família inteira nos rejeite, o Senhor é aquele que não nos rejeita. Pai, eu peço ao Senhor visitar cada coração agora, Pai. O coração mais triste, o coração mais quebrantado, venha ser levantado. Aquele coração que está mais triste, que está mais duro, que o Senhor venha estar hoje amolecendo. Que cada uma dessas pessoas, Pai, o Senhor venha estar fortalecendo. Que o Senhor não deixe nenhuma dessas pessoas cair em carnalidades, mas que o Senhor venha estar revestindo o coração delas, para que a carnalidade, para que o pecado não entre. Porque muitas vezes ele entra de maneira sorrateira, mas quando o Senhor se levanta, todos têm que se calar. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Hoje eu vou estar lendo a Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12 em diante. Diz assim: Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Porque nenhuma as outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança que quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vos passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia, e deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvânio e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vós poupar não tenho até agora ido a Cristo, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Só até aqui. Então, irmãos, quem nós vemos aqui? O apóstolo Paulo, ele havia pregado na igreja de Corintos. Que nós vemos na primeira ainda que ele vai lá, e na primeira vez que ele se apresenta dentro da igreja de Corinto, ele vê uma igreja poderosa. As pessoas estavam com dom de línguas estranhas, as pessoas estavam uma igreja poderosa, mas até teve um momento que a carnalidade entra em Corinto, que a carnalidade tomou posse daquela igreja, ou seja, uma igreja que antes poderosa, uma igreja antes debaixo da doutrina de Deus, ela foi corrompida. A pureza saiu de Corinto e foi trocado pureza por corrupção. Então, irmãos, e aí depois quem nós vemos? O apóstolo Paulo disse isso. Verso 19, perdão. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vos foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, sim, não, não, mas nele houve sim. Então nós vemos aqui que nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já havia pregado naquela igreja, e ele havia pregado palavras verdadeiras. E estavam fazendo o quê? Estavam acusando Paulo, estavam contradizendo os ensinamentos de Paulo, então isso chateou ele.
Então, irmãos, nós devemos nos guardar de estar entrando na carnalidade. O nosso coração, ele deve estar puro. E Mateus 5 diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles serão a Deus. Se uma pessoa ela não fecha o coração, se uma pessoa não tem um coração preenchido por Deus, entre o inimigo, um coração que não é cheio da luz, um coração que não é cheio da palavra, um coração que ele não é cheio de pureza, ele acaba se tornando impuro, ele acaba se tornando corrompido, ele acaba se tornando maculado. E aí quando uma pessoa ela deixa a carnalidade entrar, a pessoa está dentro da palavra, ela começa a ouvir essa palavra, mas de repente ela começa a dar ouvido ao mundo. Ela vê as pessoas falando de maneira corrupta, começam a falar também. Ela vê a pessoa tropeçando e começa a tropeçar também. Mas se nós quisermos entrar na palavra, se nós quisermos estar sendo servo de Deus, nós devemos estar nos distinguindo do mundo, porque o mundo jaz o maligno, mas Jesus Cristo disse que eu sou a luz do mundo, e quem vem até mim não andará em trevas, mas será a luz da vida. Em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou, e que nós não devemos nos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida. Então nós temos a palavra de Deus é pão celestial, a palavra de Deus é alimento para a alma. Mas a partir do momento em que eu decidi estar recusando o alimento celestial, estamos enchendo meu coração das coisas do mundo, então eu fico carnal. Porque tem pessoas que elas começam o seu cristianismo, um cristianismo poderoso, no cristianismo doutrinado debaixo da palavra. Mas o tempo vai passando, ela começa a agir como o mundo, ela começa a se encher das coisas do mundo, e ela começa a se tornar um opositor da lei de Deus. Quando nós virmos para Deus, nós nos declarando opositores de Satanás. O servo de Deus, ele não pode andar em trevas na luz, ele não pode seguir a Deus e a Satanás, ele não pode seguir doutrinas santas e doutrinas corrompidas pelo pecado, porque se ele faz isso, o amor de Deus não está nele. Então, se eu quero servir a Deus, eu devo aprender uma palavra, renúncia. Se eu quero andar na graça de Deus, eu devo entender isso, renúncia. Tem pessoas que pensam que é oba-oba, pensam que vai para Deus e não tem que fazer mais nada. Não, vai para Deus, ore e Deus vai se agradar. Não, o que Deus quer é obediência. No livro de Jeremias nos mostra que o sacrifício de Deus com o povo era qual? Que o sacrifício de Deus com o povo era esse, que obedecessem a sua lei. Que ele tinha falado para os pais dele no deserto, ele não tinha falado de sacrifício. Ele primeiramente tinha falado para obedecer à lei de Deus. Então, se eu quero servir a Deus, se eu quero andar nas leis de Deus, eu tenho que empreender uma coisa, renúncia. Eu não posso seguir os mesmos costumes do mundo, eu não posso fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Se uma pessoa do mundo dá um soco, eu não posso copiar e dar um soco. Se uma pessoa do mundo falar palavras torpes, palavras corrompidas pelo pecado, eu não posso vir também e falar palavras más. Se uma pessoa me xinga, eu devo aprender a perdoar. Se uma pessoa me agride, eu devo aprender a dar outra face. E se uma pessoa fala mal contra mim, é necessário o amor. É verdade? O que nos diz em Mateus 5 é isso. Mateus 5 nos mostra todo esse percurso. Se alguém nos dá um soco, devemos oferecer outra face. Devemos ser mansos. Em Mateus 5 nós vemos o Sermão do Monte, que ele apresenta todas as qualidades que um cristão verdadeiro tem que ter. Tem que ser pacífico, tem que ser pobre de espírito, tem que ser puro de coração, tem que ser pacificador, tem que ter fome e sede de justiça. E acima de tudo, deve estar obedecendo a Deus. E essas as coisas. E nós tendo essas coisas, nós podemos ser o sal da terra e luz do mundo. Então, se nós quisermos servir a Deus verdadeiramente, eu não posso andar para os dois caminhos, eu não posso servir a Deus e ao mundo, eu não posso ver coisa imoral. Eu fiz um concerto com Deus, o meu olho deve entrar a palavra, o meu olho deve entrar a verdade, porque conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Mas de ventura que se os meus olhos forem trevas, se o meu olho for trevas, quão grande trevas será. Mas se o meu olho for luz, ele transmitirá luz. Se eu ando segundo a palavra, se eu ando segundo as leis de Deus, eu poderei ir para um lugar da bom aroma de Cristo. Eu poderia ir para outro lugar da bom aroma de Cristo. Isso se faz possível enquanto nós decidimos renunciar ao pecado, renunciar aos desejos do mundo e dar ouvido à palavra de Deus. E não é isso que eu devo fazer. Se eu quero servir a Deus, não basta apenas orar, não basta apenas ler a Bíblia, eu também devo obedecer. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, se eu quero servir a Deus, eu devo aprender alguma coisa. Eu devo renunciar aos meus desejos. Tem pessoas que elas ficam vendo filmes,
ficam vendo séries, ficam vendo desenhos e essas coisas e esquecem de orar, esquecem de buscar, esquecem de pregar a palavra, esquecem de orar, esquecem de ler a Bíblia. Por quê? Porque elas estão cheias. Tem pessoas que esfriam na fé porque elas ligam a TV, elas começam a gastar o seu tempo com filmes, elas começam a gastar o seu tempo com entretenimento e se esquece da boa e grandiosa palavra de Deus. Em Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se eu quero servir a Deus verdadeiramente, eu devo entender coisas. Eu devo dedicar um tempo para Deus. Então eu não posso ficar me dileitando assim, ficar o dia inteiro no computador, ou ficar o dia inteiro vendo TV. Eu devo aprender uma coisa, que eu devo orar, que eu devo ler a Bíblia, que eu devo pregar e devo buscar andar debaixo da lei de Deus. Se eu quero ser seu filho, se eu quero receber a salvação, eu devo andar na lei de Deus. E vale muito a pena. Ele não nos prometeu dar ouro, ele não nos prometeu dar prata. O que ele nos prometeu foi que aquele que vinha até ele de maneira nenhuma será lançado fora, e também nos disse que ele nos daria a Sião celestial, a nova Jerusalém, o reino dos céus. Mas para a gente entrar no reino dos céus, para herdar a salvação com Deus, é necessário que eu venha renunciar. E se você buscar andar, estar usando dessa palavra, pois a palavra de Deus é lâmpada para os teus passos e luz para os teus caminhos. Se você dá ouvido a essa palavra, se você buscar andar segundo a lei de Deus, se você andar segundo os seus estatutos, eu posso te afirmar uma coisa: vale muito a pena. Porque Deus, ele não vai nos dar coisas temporárias. Pensa numa coisa: se você buscar servir a ele verdadeiramente, ele não vai te dar nada que passa. O que ele vai te dar é o reino dos céus. E esse passe dia, passe estações, passe milênios, esse não passa nunca. Ou seja, se você servir a Deus, você poderá habitar no reino dos céus. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá nada. Mas se você quiser andar segundo as suas vontades, ser iracundo, estar discutindo com os outros, bater boca, estar andando em contradição com a palavra de Deus, o abismo te espera. Mas a palavra, ela te traz a salvação. O apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o plano de salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Mas como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para eu fazer uma oração final por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, mais uma vez eu te agradeço por Senhor ser maravilhoso. E mais uma vez eu rogo para o Senhor ter compaixão das nossas almas, Pai. Por muitas vezes, Pai, esquecemos de te servir. Buscamos mais ver filmes, ou ver desenhos, ouvir músicas, do que buscar o Senhor. Muitas vezes nós damos mais ouvido às coisas do mundo. Buscamos mais as coisas do mundo do que as suas coisas, Senhor. Pai, se tem uma pessoa aqui hoje que ela dedica o tempo mais com coisas do mundo do que com coisas do Senhor, Pai, que o Senhor venha estar abrindo o seu entendimento, abrindo o seu coração e enviando da tua palavra, para que essa pessoa venha estar se arrependendo, largando aquilo que prende ela de buscar o Senhor e venha estar abençoando para ela servir o Senhor em verdade de espírito. Que o coração duro venha ficar mole, que o coração sujo venha ser justificado. Tudo isso te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Que assim seja. Amém. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Deus te abençoe.